Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui, certo, os nossos debates no curso de Física Computacional 2 acerca da introdução geral ao chamado método de Monte Carlo. Tá? Tradicionalmente, o método de Monte Carlo, né, vamos dizer assim, a maneira mais simples de introduzir a ideia, né, de você, através de eventos estatísticos ou aleatórios, né, ou de usar alguns processos randômicos, você calcular uma dada função ou fazer medidas físicas, ele nasce, certo? Nesse formalismo básico aqui, por exemplo, de você calcular a integral, tá bom? Então a gente vai fazer nesse primeiro momento, né, o básico da chamada integração de Monte Carlo, que não é, para um problema unidimensional, não é o melhor método do mundo não, certo? Não é a melhor estratégia do mundo não. A gente vai ver que nesse problema aqui, qualquer um dos outros métodos de integração que vocês conhecem, pelo menos aqueles básicos que eu discuti, por exemplo, quem não lembra, mas pode ver lá o curso de Física Computacional 1, eu fiz alguns de integração bem básicos, dos mais tradicionais, né? E aí você pode ver lá, quem não lembra, né? Que são métodos simples, e qualquer um daqueles métodos que você usar, por exemplo, nessa integral que a gente vai trabalhar aqui, ele vai ser um método bem mais eficiente. Mas qual é a ideia aqui? A ideia aqui não é apenas calcular a integral, é a gente entender o conceito, entender a ideia do Monte Carlo, para poder a gente, no futuro, no trabalho de pesquisa, principalmente, a gente poder usar, pelo menos saber a ideia para poder usar em alguns problemas um pouquinho mais avançados, tá bom? Então vamos lá, então vamos para o problema em si. Então, supomos que a sua tarefa, né, seja resolver esta integral aqui. Você tem uma integral de uma função y de x dx de 0 a 1, por exemplo. Você tem um exemplo. Né? Essa função y de x é basicamente essa aqui. Tá bom? Ok? Esse 0 a 1 é um índice, são limites específicos para essa função. O método ele vale para outros limites, caso você tenha interesse. Né? Mas vamos considerar esse exemplo. Você tem esta integral aqui para resolver e essa função y isso aqui. Se você tiver um cuidadozinho, você elevar o quadrado aqui e passar o x para cá, isso é um círculo, né, de raio 1. Né? Como eu só estou considerando o limite de 0 a 1, x de 0 a 1, aí a gente, né, eu vou considerar só o lado positivo dela aí, tá bom? Vou considerar só o y positivo. Então eu vou fazer aí ela dessa forma aqui, né? Tá bom? Então, essa é a figura a representação gráfica, essa linha sólida aqui, é a representação gráfica desta função, né, considerando aí o x de 0 a 1, tá bom? Pronto, aí a pergunta é, como é que você integra isso? Você pode integrar isso analiticamente, né, ou usando aqueles métodos mesmo, mas a gente quer integrar usando o seguinte procedimento. Digamos que você pegue um número n de bolas, tá? Beleza? E você fica na frente dessa figura, essa figura entenda-se. Essa figura do jeito que ela está aqui mostrada para vocês. Essa regiãozinha quadrada, né? Que tem dimensão 1 aqui e 1 aqui. Né? Então ela tem esse quadradinho aqui. Tá? Estou passando o cursor aqui, um quadradinho. Ó. E dentro da figura quadradinha tem essa linha sólida que indica essa função aqui. Tá bom, gente? Então digamos que o seu alvo, você pega essa figura, esse aí é o meu alvo. Aí você pega um saco de bola e começa a saco de bola. Quando a bola bater na região dentro da curva, ou seja, essa região que eu estou marcando aqui, ou seja, abaixo dessa linha preta, ou seja, aqui, né, esse y menor que 1 e x menor que 1, ou seja, y e x satisfazendo esta equação aqui, né, todos os números, desculpa, não satisfazendo, né, todos os números abaixo dessa curva, né, certo? Ou seja, os valores mais altos de x e y, eles satisfazem essa curva aqui, tá bom? Então, digamos que você acerte uma certa quantidade de bolas abaixo da curva preta aí, tá bom? É aqui que eu estou marcando, beleza? Quando você atingir aqui, a bola fica verde. A bola que você não acertar abaixo da curva, acertar entre a curva e o limite desse quadrado, né, a bola fica azul. Então, ou seja, se você acertar abaixo da curva, certo? Eu estou passando aqui o cursor, abaixo da curva, a bola é verdinha. Acima da curva, entre a curva e os limites desse quadradinho, a bola fica azul. Então você vai ter aí, né, como você, digamos, contar, né? Você vai ter como contar quantas bolas você acertou dentro, beleza? Bom, então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, né? Esse volume de
que você acertou dentro da região, né, delimitada pela curva Y, ela está relacionada com a área dessa região. A área dessa região, essa área aqui, onde eu estou passando o cursor aqui dentro, certo? Essa área é, né, essa integral, no final das contas. Né? Então, aí você vai dizer, pô, mas sim, tudo bem, eu até entendo isso aí, né? Tem a ver também com a probabilidade, né? Quanto maior essa área aí abaixo da curva, mais provável é eu acertar, né? Assim, se os arremessos são aleatórios, você está jogando a bola aleatoriamente, né? É um arremesso aleatório. Tá? Você está jogando a bola aleatoriamente. Tá? Você está pegando um saco de bola, fechando os olhos e sacudindo. Então, essa é a ideia. Você tem um montão de bola, você pega e sacode. Não tá. É um processo aleatório de arremesso. Então, quanto maior for essa área, mais provável a bola bater dentro dessa área, não é verdade? Então dá para entender. Mas como é que eu vou fazer essa ligação aí, né? Então, é aquilo que eu falei. Esse número de bolas que cai aqui é proporcional a essa área daqui. Você faz uma regressão, né? Tipo uma regra de 3, né? Então, a fração de bolas que caíram aqui, ou seja, né? O número de bolas verdes sobre o número de bolas totais que você tem, isso é proporcional à razão entre a área dessa região aqui, a área abaixo dessa curva, e a área total. Entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia aí que você vai fazer. Então você vai fazer a seguinte estimativa, né? Aí você sabe o seguinte, que a área, né, a área total aqui é 1, né? Porque isso é um quadrado de aresta 1. Então a área total é 1. Ok? Beleza? Então se a área total é 1, né, essa fração de bolas que cai aqui já é igual à área. Então essa é a ideia, entendeu? Que é igual à integral. Então, né, essa integral, cadê aqui? Né, o número, então qual é a ideia? Né? Como eu falei, jogue N bolas aleatórias na figura, conte essas bolas que caíram, né, abaixo da curva, ou seja, são as curvas verdes, e aí é aquilo que eu falei, o número de bolas, a fração dividido pelo número total de bolas, o número de bolas que caiu na região abaixo da curva, ou seja, o número de bolas verdes sobre o número total, esse número é igual à integral I, entendeu? Aí você pode, inclusive, fazer uma estimativa de integral I. Essa integral é fácil de calcular. Essa integral é 1/4 da área de um círculo. 1/4 da área de um círculo de raio 1, 1/4 da área dele é quanto? Π R2. R é 1, então a área é π. Então, certo? A área do círculo é π. Então a integral I é π sobre 4. Beleza? Então essa região aqui, essa integral aqui, ela tem valor π sobre 4. E esse valor π sobre 4 deve ser igual a essa fração de bolas que caiu aqui, né, em relação ao número total de bolas arremessadas. Então é isso. Então basicamente é o seguinte, faz N arremessos, conta quantas bolas caíram abaixo da curva, calcula este número aqui. Esse número para N grande deve convergir para igual ao valor de I, que é π sobre 4. Aí, inclusive, o camarada pode calcular o π, né? Quanto é o π? O π vai ser, só você passar o 4 multiplicando, o π é dado por 70. Então, no final das contas, esse exercício ele também te dá aí uma opção de você calcular o π, sendo que você vai ver que é um cálculo muito ruim do π. Mas é uma ferramenta aí. Entendeu? Então, recapitulando, né? Temos que resolver essa integral. Essa integral é fácil calcular, ela dá π sobre 4. Como é que eu vou calcular essa integral? Simples, eu vou pegar essa região aqui, quadradinha, de aresta 1, onde dentro dela tem essa linha que delimita a curva y sobre x, e vou arremessar aleatoriamente N bolas. Algumas bolas vão colidir aqui com a região abaixo da curva. Essas bolas, eu conto elas. Conto elas e calculo essa fração, que é o número de bolas que caiu ali na regiãozinha, né, onde estão as bolas verdes, dividido pelo total. Esse número converge para a integral né, para a integral da função, tá bom? Eu lembro, né, esse número ele converge para a razão entre esta integral e a integral total, sendo que neste caso a integral total é igual a 1, né? Certo? A área total dessa região que eu estou marcando aqui é 1. Então por isso que nesse evento essa razão aqui converge para a integral abaixo da curva, tá bom?
Pronto, esse é a integração de Monte Carlo nesse exemplo mais básico aí, tá bom? Então vamos ver como é que fica o programinha, né? Então vamos dar uma olhadinha no programinha. Então eu vou... Cadê aqui? Monte Carlo. Opa, acho que é esse. Acho que esse daqui é o mais básico. Isso, pronto. É esse? Não, não é esse, desculpe. É o outro. Então vamos lá, né? Isso, pronto. Chegamos aqui no Monte Carlo, perfeitamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer nesse problema, eu preciso pegar N bolas e arremessar contra esse alvo. O que é isso, gente? O que é arremessar N bolas contra esse alvo? É sortear aleatoriamente posições X e Y, que vão ser as posições de colisão de cada bola com essa figura bidimensional. Então eu tenho que, na verdade, não arremessar as bolas, né? Essa é uma maneira simbólica. Eu tenho que sortear posições X e Y, que vão ser as posições onde as minhas bolas colidiram lá com a superfície, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Então vou fazer uso de quem? De um gerador de números aleatórios, tá bom? Um gerador de números aleatórios, ok? Bem, eu vou usar aquele gerador mais simples, né? Então, aqui eu estou usando, inclusive, o gerador, vocês já estão acostumados com o gerador aleatório, né? Vocês já têm uma certa utilidade. Estou usando o gerador, o RAM1, lá do Numerical Recipes, tá bom? Então, né, é um gerador conhecido, né? É um dos geradores que eu mais gosto de usar, certo? Então a gente vai... Né? Opa, abriu o programa errado? Não, abriu certo, né? A gente vai fazer o cálculo a gente vai fazer o cálculo... Deixa eu abrir o programa errado de novo, né? Deixa eu ver aqui. Eu fiz tanto programa desse tema de Monte Carlo que eu... Ah, tá. É isso mesmo. Eu fiz dois programas. Perdão, desculpa, gente. Eu fiz o programa com o RAM, que é aquele que a gente... que é o da máquina, e fiz o com o RAM. Mas no final das contas é a mesma... o resultado é muito parecido. Então, vamos lá. Então, qual é a ideia? Primeiro, começo o sorteio, certo? Começa o sorteio dos números. Então, o que é o sorteio dos números? Eu escolho um dado número de lançamentos. Esse número de lançamentos é o N0. Tá? Então, eu vou escolher aqui um dado N0. Então, esse N0 é igual ao N, que é o número de lançamentos. Tá bom? Então, é isso. Aí eu vou variar aqui. Eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, eu vou escolher esse número aí, sei lá, vamos lá, 100 mil, tá? Então eu escolho aqui. N0 igual a, sei lá, 100 mil lançamentos, tá bom? Vamos fazer isso? Aí, beleza, 100 mil lançamentos. Aí eu vou fazer um loop de 1, certo? De 1 até esse 100 mil, ó, tá aqui, até o N0. Vou sortear dois números, R1 e R2. Isso aqui é o quê? Quem é R1 e R2? Isso aqui é R1 recebe o X, a posição X onde a bola vai bater. R2 recebe a posição Y. Tá bom? O que eu faço agora? Como é que eu testo se os dois números estão aqui dentro? Se dois números estão aqui dentro, X e Y estão aqui dentro, X ao quadrado mais Y ao quadrado tem que ser no máximo quanto? Tem que ser no máximo 1, que é o raio desse círculo. Então, se esse número for menor, se X ao quadrado mais Y ao quadrado for menor que 1, você garante que o número está aqui embaixo. Tá bom? Beleza? Não, então é isso que eu faço. Eu calculo aqui, ó. Eu calculo aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? E aqui eu testo, né? Eu tiro a raiz quadrada dele, né? Que eu tiro a raiz quadrada aqui, ó. Certo? Eu tiro a raiz quadrada de x ao quadrado mais... Nem precisava, né? Mas eu tirei, tá? E aqui eu testo, ó. Aqui eu testo, ó. Aqui eu faço o seguinte. Se x, né? Se o r, né? Que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se esse número for menor do que 1, quer dizer o quê? Quer dizer que você está abaixo da curva. Se isso acontecer, ou seja, se esse R3, que é esse raio, né? Tá bom? Tá vendo aqui? Ó, R3, tá vendo aqui? R3 é igual ao raio, né? Que é igual a isso aqui, né? Que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se esse raio for menor que 1, aí eu somo em um contador, certo? Eu somo em um contador 1. Então, no final das contas, R4 faz o papel de quê? De NC,
que é esse número de caras, cadê aqui? Que é esse número de caras verdes aqui. Esse número de caras que caiu lá na região abaixo da curva. Esse item 2 aqui. Então o R4 do programa é o item 2. Né? Beleza? Aí o que eu faço agora? Divido, calculo o quê? Calculo C dividido por N. Né? Basicamente é isso, que é o que eu preciso lá de 2. Aí multiplico por 4, porque eu estou calculando π. Então π é igual a 4NC dividido por N. Né? Beleza? Tá tudo lá no nosso PDFzinho. Ó. Não. Calcula esse cara, que é aquele, né? Divido ele por N, ó, tá aqui. E aí calculo o π. O π é 4 vezes NC sobre N. Ó, vamos para cá. 4 vezes R4. Quem é R4? R4 é igual a NC sobre o N. Lembrando que o N é um número inteiro, eu transformei ele em real. Tá bom? Pronto, então o R4 é basicamente já é o meu valor de π, né? Tá bom? Então, né? Cadê aqui? Então, o R4 agora deve ser igual ao π, tá bom? Beleza? Eu tinha feito o programa variando esse N0. Eu vou manter ele fixo, tá bom? Então, gente, eu vou manter ele fixo, ok? Então vamos executar para a gente ver se funciona. Certo? Eu chamei aí o programa de versão 4, né? Certo? Então eu estou mantendo esse número aí fixo, tá bom? Então vamos embora, compilar. Ó. Gente, ó. Cadê? Ah, porque ele vai estar escrevendo no arquivo, né? Ó, 3.3, ó, ficou ruim, né? 3.14 tá ruim demais, tá? Vamos deixar esse negócio um pouquinho mais fácil da gente compreender. Vamos deixar de escrever no arquivo, vamos escrever na tela, né? Na tela para a gente já olhar ali o valor, tá bom? Aí eu já posso comentar aqui esse programa, esse arquivozinho aqui. Então agora ele vai escrever na tela. Então, 100 mil ficou ruim, vamos aumentar um pouquinho, porque lembrando, olha lá pro final. Esse número converge para N grande, então ele tem que ser grande, não pode ser um N pequeno, tem que ser vários arremessos. Então vamos botar um pouquinho mais, vamos botar 200 mil, deixa eu ver até quando vai aqui. Vai até... Ah, não tem vetor, então vai até a hora que eu quiser. Até o momento que eu achar que deve. Vamos ver se melhorou um cabelinho. Olha, já melhorou, o pi já deu 3.14, a segunda casa já tá ruim, né? Mas vamos aumentar mais um cabelinho aqui. Vamos botar agora para 2 milhões. Pronto. Deixa 2 milhões, ou seja, muitos arremessos. Né? Muitos arremessos. Ó, tá. Piorou de novo, né? Meu negócio ruim. Isso é a chamada falsa convergência. Entendeu? Que é algo muito comum no Monte Carlo. Ó, pegou tudo, né? Ou seja, não é uma estratégia das melhores. Né? Inclusive, uma coisa que o pessoal faz muito em Monte Carlo é o que estava naquele primeiro programa lá que eu mostrei para vocês. É um loop nesse N0. Entendeu? Eu fiz aqui, eu fiz um loop nesse N0. O cara vai lá e diz, não, eu não quero assim não. Eu quero que você faça vários valores de N0 e escolha quais deles. Aí eu fiz isso aqui, nesse programinha eu fiz isso. Eu botei antes daqui de definir o N0 aqui, em vez de definir ele fixo, eu botei um loop. Ou seja, todo o programa, o bloco do programa, eu botei dentro de um loop de N0. Aí eu vou fazer para vários valores de N0, vou fazer um gráfico. Beleza? Então, vou rodar isso para vocês aqui. Tá? Beleza? Aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele tá, escolhe o N0, roda o Monte Carlo. Escolhe outro N0, roda o Monte Carlo. Escolhe outro N0. N0, lembrando, é o número de arremessos iniciais. Então aí vai demorar, né? Certo? Vai demorar. Principalmente porque eu estou num computador bem simplesinho, tá bom? Então, ó, eu fiz de 100 mil, ó. Eu estou fazendo de 100 mil até um número imenso aqui, tá bom? E aqui eu estou fazendo um step de 1 milhão, ó. Então ele vai de 1 milhão em 1 milhão, tá bom? Então vão ser muitos passos, né? Vão ser muito, mas muito mesmo. Então eu estou com 32 milhões, ó. É muito grande, certo? Então vão ser 32 experimentos de Monte Carlo, tá? Mas vai repetir 32 vezes isso aí, né? E lembrando, cada vez que ele repete, ele cresce o tamanho, ele cresce o número de coisa. Tá demorando demais, vamos esperar, né? Tá? Entendeu? Ó, veja bem, eu estou fazendo aqui um loop, ó. O primeiro chute, o primeiro experimento tem 100 arremessos, aí ele faz um Monte Carlo. Depois ele faz um com 1 milhão e 100. Depois com 2 milhões e 100 e vai até 32 milhões, tá vendo aí? Então ele vai repetindo o experimento de Monte Carlo, crescendo esse número de arremesso, tá bom? Lembrando que essa integral ela converge para N grande, né? Compreendeu?
Pronto, terminou. Então vamos dar uma olhadinha agora no arquivo para ver como é que ele ficou, né? É o arquivo Monte Carlo. Vamos dar uma olhadinha. Ó, não é a coisa melhor do mundo, mas ele fica por ali. De vez em quando ele, né? Ele sai, pô, o 3 ponto, deixa eu botar aqui uma linha para você ver, mais ou menos, 3.14, 15 ali. Né? Vou botar uma linha aqui, mais ou menos, não precisa não. Fica por aqui, né? Mais ou menos, né? Fica mais ou menos seria por aqui. O pi seria mais ou menos aqui, então seria essa linha aqui. Então ele fica meio que oscilando em torno do valor correto. Como eu expliquei no começo, não é o melhor método do mundo, né? Não é um método para calcular essa integral ou para calcular o π, é um método ruim. Agora, você pode usar isso para calcular integrais mais sofisticadas, principalmente integrais de muitas variáveis. Aí é que esse método se torna importante. Você vai vender funções de muitas variáveis, ou às vezes integrais complicadas de um espaço, né? Um espaço de configurações maior, ou integrais muito, às vezes impossível de você medir por outros métodos. Às vezes, em geral, usa muitos sistemas magnéticos, sistemas estatísticos, né, de mecânica estatística, entendeu? Então tem muito desse sistema que é praticamente impossível você tratar, digamos, vou calcular todas as energias para calcular uma função de partição. Impossível, impossível, impossível. Então não tem como. E aí o Monte Carlo aparece como uma ferramenta de você calcular algumas grandezas dessa via um procedimento semelhante a esse aqui. Não é exatamente esse, obviamente, mas é um procedimento nessa linha, entendeu? Pronto, gente, é isso. Então esse é o básico do Monte Carlo, né? Tá? Então essa foi o Monte Carlo, né? A integração do Monte Carlo. Para esta integral, obviamente, se mudar a integral, você precisa mudar, obviamente, a maneira de calcular, certo? Mudar essa relação entre a área aqui e a área total. Então tem que ter uns cuidados, tem que adaptar o método para uma nova integral, tá bom? Mas é isso, mas grosso modo essa é a introdução aí geral ao método Monte Carlo. Então novamente obrigado aí pela atenção, obrigado pelos comentários, certo? Quem tiver qualquer dúvida, meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês.